Tarde, galera. Quem fala aqui é o César Milman, do Rizoma Cultura. E eu vim falar aqui desse livro que chegou para mim tem alguns dias, né? Bem bacana. Livro do Old School Essentials, né? Teve aí financiamento coletivo, tudo mais, né? Fala aqui, ó, jogo Old School fundamental para aventuras fantásticas. Ele vai falando que contém regras completas, né? Contém os feitiços, monstros. As regras são simples, uma diagramação moderna, compatível com décadas de aventuras e suplementos clássicos, né? Muito bem. Aí, ó, RPG Planet e Necrotic Gnome, né? Que é a editora original da gringa e aqui no Brasil que trouxe, né? E aí, vamos falar então aqui um pouco desse jogo, desse livro, né? Vem aqui como se fosse um escudo do mestre, né? Você tem tabelas aqui, né? Explicando. No fundo você vai ter também como se fosse a outra parte de um escudo do mestre. E aí, aqui, né? Aí a gente agradece a rapaziada do RPG Planet, né? Quem não conhece lá o canal do RPG Planet com a Lina e o Cello, né? Montaram uma editora. Tem ali a participação do nosso amigo, né? Do Old School, o Diogo Nogueira. Muitas pessoas aí conhecidas participaram da construção, né, da tradução aqui desse livro. Inclusive aqui, ó, o Gustavo Tertulione, o amigo aí, tem vários zines publicados, né? A SR, bacana. Tá aí, ó, o Elvis também, parceiro. E um grande nome aí, que é o nome do nosso amigo Samuel de Carvalho Hermandes, né? Até emoção. É o grande Samuca do Brainstorm RPG, que tá sempre aí participando da cena old school, sempre agilizando aí para as coisas acontecerem, né? Ajudou também agilizando até chegar esse livro aqui pra gente, né? Então, é isso. E aí vamos então falar o que afinal esse livro, né? Como fala aqui, compatível com décadas de aventura, né? E coisa e tal, é porque ele traz as regras que são as regras do BX, né? O Basic Expert lá de 79, 81, conjunto de 81 do D&D clássico, ali dos anos 80, né? Então esse conjunto de ferramentas que é apresentado aqui, que vai trazendo ali teste ali de moral, né? Teste ali de reação, traz ali o taco, né? Jogada de ataque, o CA decrescente, uma série de coisas ali, essas ferramentas, e sem a customização pesada em atributo por parte do personagem, né? Então, mesmo tendo as classes ali, os personagens dependem muito do jogo dos jogadores que o controlam. E essas regras, então, vão sendo ali trazidas dos anos 80. E, como fala aqui, né, diagramação clara e moderna torna o jogo fácil de compreender e rápido de consultar. Então vai trazer com uma diagramação essas regras, essas ferramentas bem pensada, né? Já ali com todo um cuidado que muitas vezes nos livros antigos ali a gente não tinha.
meio confusos e tudo. Essas regras dos anos 80 ali, né, que vão perdurar ali já, elas vão começar a modificar ali do de 74 a 76, em 79 e 81 vem se formular essas regras que elas praticamente vão ficar ali desde o BX, né, até a Holy Cyclopedia, já no início de 91, só que sendo o BX aqui até o 14, o Holy Cyclopedia vai ser a reunião lá do BECM, né? O BECM, que é Base, Expert, Companion, tem o Imortal, né? Os Imortais, vai até o nível 36, o BECM, e depois tem ainda as regras para se jogar mais ali os níveis de Imortal, né? Então, por que eu estou falando isso, né? A enciclopédia também traz essas regras, até chegar no Imortal, tudo reunido, não em módulos como o Beck. E o que acontece durante essa década aí, né, dos 80 para 90? O jogo vai se pensando como produto, vai surgindo todos esses níveis e tudo, e vai então se pensando também uma jogabilidade, né, um conjunto de boas práticas, de instruções diferenciado, né? Por quê? Quando você começa a ter um jogo, né, de alto nível do personagem, ele vai chegar a ter ali superpoderes, e existe isso no mundo, já vai sendo impresso essa ideia, né, desde o primeiro nível. Então, se você tem tudo aquilo, vai influenciar o seu jogo, né? A tendência é essa. Mas isso não é só vai por acaso, né? O D&D nesse período ele está sendo uma linha editorial ali que segue paralela do AD&D, né? Vai continuar tendo o D&D e o AD&D como linhas paralelas, mas nesses 10 anos ali de 81 para 91, o próprio D&D ele vai se tornando ali um produto que visa vender essa ideia do herói, acreditando que isso é um jogo mais atrativo, né, para as pessoas experimentarem, do que o jogo que está aqui ali no BX, que é uma coisa mais ali de patife explorando masmorra por trás de dinheiro. Então não é só uma questão de regras, ferramentas, mas uma questão do discurso que os livros vão trazendo. Então, chegando ali para os anos 80, já está pegando mais essa ideia do herói, mesmo com as mesmas regras, mas já colocando uma outra ideia de práticas de jogo. Então começa a falar-se ali de o importante é a diversão, se precisar você ignora os dados. Então essa ideia do herói e da contação de histórias dos heróis, né, que vai se perdendo o foco principal no desafio, né? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente entender por que o BX e por que não pegar então já o BECM, né, a própria enciclopédia. Claro, se você tiver, né, algum desses e tudo, são em inglês, as ferramentas são as mesmas, você vai imprimir a maneira de jogar, de usar elas, né? Mas uma pessoa que está experimentando, está conhecendo, não tem essa reflexão, pode ser levado a querer jogar esse jogo mais da diversão, mais do desafio, com essa ilusão ali, né, para uma história ser contada. Mas as regras permitem jogar um jogo mais de desafio ao jogador, e aqui, lá no BX, vem mais centrado essa ideia de se preocupar, de apresentar as mecânicas e os jogadores terem que se virar com os desafios e sem a preocupação de contar essa história. Então você vai ter os mesmos conjuntos de regra, aqui até o 14 nível, que você tem lá no
D&D da Grow, né, que vai só até o 5º nível, e do Rule Cyclopedia, né, o Rule Cyclopedia ali que vai até 36 nível, e o D&Dzinho da Grow. Você tem as regras ali, o D&Dzinho da Grow vai até o 5º nível, só que como o Beckme, ele já é lá de 91, reunindo, quer dizer, o Ciclopedia já é depois do Beckme, reunindo esse monte de regra, vai trazendo essa ideia do buscar ser o super-herói, né? E o nosso querido aqui, a D&D da Grow, ele é enquanto o Ciclopedia é um compilado ali, né? Do Beckme, ele é ali um compacto. O D&D da Grow é um compacto da Rule Cyclopedia, né? Então vai mais direto ao ponto. Então, voltando aqui a esse jogo, eu gosto muito dele, a gente usa muito, né? Ele ali, as ferramentas dele no nosso jogo, né? Eu uso ali. Amanhã mesmo, né? Eu tô gravando aqui no sábado de carnaval. Amanhã, domingo, vai ter mesa com ele, né? Que é o último bastião. E aí vamos passear aqui, ó, pelo sumário. Então vai trazendo uma introdução, falando sobre o que é o jogo de fantasia clássica, termologia, o que tem nesse livro, outros livros, compatibilidade. Então vai trazendo um pouco sobre isso que a gente está falando, né? Sobre o que é esse jogo, né? Então vai explicando aqui o que é o Old School, né? Essentials, né? Então essa ideia dele ser um jogo, um RPG Old School inspirado pelos adorados jogos da década de 70 e 80. Então ele aí apresentando ele como esse retroclone que vai resgatar essas regras. Vai aqui, né, dando boas-vindas aos novatos, né, os novatos para o jogo Old School, né, vai explicando, então, algumas terminologias que não são comuns para quem não joga RPG e algumas que não são comuns para quem vem do D&D moderno, né? Então vai falando aqui do jogo de fantasia clássica, né? Essa questão do perigo, essa questão do desafio, né? De serem aventureiros, né? Deixar claro, não são heróis. Ermos e masmorra, então essas áreas inexploradas, as masmorras que são ali, essas galerias, né? As dungeons ali a serem exploradas, né? Então a ideia do fantástico, onde tem monstros, magias, espécies sencientes, né? O que são espécies sencientes? São as criaturas inteligentes, né? Nesse nível racional mínimo ali, né? Que se tem de se ter uma linguagem, de fabricar coisas, e então ter essa proximidade ali, né? Tem os que você pode jogar e os que são ali criaturas mesmo do cenário, que vai aparecer, que você vai enfrentar e tudo mais, né? Aí vai falando aqui, ó, se aprofundando na questão da terminologia. Então é um livro muito bem explicadinho, né? O que você vai encontrar nesse livro, as opções de personagem, né? A ideia das 7 classes, porque não tem raça, né? As 7 classes são guerreiro, clérigo, ladino, feiticeiro, né? O mago, ou usuário de magia, né? E o que seria a raça, que é o anão, o elfo e o halfling, né? Que são também classes. Então depois a gente vai vendo isso, fala dessa questão de feitiços, que tem regras de aventura. Isso é muito legal, muito importante, falta em alguns jogos modernos, ou é ignorado porque
as regras para aventura, para exploração, acabam se tornando também obsoletas, porque os jogos acabam trazendo dentro das regras ali, dentro das ferramentas, dentro da estrutura do personagem, formas de resolver tudo, né? As jogadas. Aqui não, como você não vai resolver tudo com testes, é importante estar ciente de certas regras ali para exploração, né? Para masmorra e tudo, além da batalha. Porque como não é um jogo de batalha, a batalha tem que ser bem regrada, justamente por não ser um jogo de batalha, né? Porque a batalha é a coisa mais fora ali da possibilidade de resolver da ficção só pela ficção, né? Então não adianta você tentar contornar e tudo. É claro que você fazendo esse migué, esse contorno, vai poder te facilitar, te bonificar durante a batalha ali, os testes, né, os ataques. Vai falando dos monstros, essa questão de tesouro, né? Aí fala aqui, ó, outros livros, né? Então, para combinar, né, outros livros aí da série, né, da linha editorial, fala das regras da casa, ó, regras apresentadas neste livro ou em outros, né, não devem ser tratadas como escrito na pedra. Então, fala das regras da casa, mas é importante das regras da casa, mas usar também as ferramentas, né? Usar o que tem como ferramentas no seu jogo, mas deixando sempre os parâmetros claros. Compatibilidade, né? Então, se encaixe no Basic Expert, no BECM, né? Tudo que a gente falou, e até mesmo com pouca adaptação ali no AD&D, né? Bacana. Aí vai trazendo, ó, personagens do jogador, vai trazendo essa coisa das estatísticas, pontos de atributo, classe, raça, né? Aí vai explicando, ó, a menos que uma classe semi-humana seja escolhida, pressupõe-se que o personagem seja humano. Então não tem a raça para escolher, né? Você escolhe enquanto classe. Vai falando de nível, o XP, né, que é o ponto de experiência, que tem aqui essa coisa de ser focado principalmente em ouro, né? Cada moeda ali vale um ponto de ouro. Os monstros ali dão menos XP do que jogos modernos e o próprio D&D, porque não é um jogo para matar monstros, mas sim para roubar deles, né? Então o que vale é o tesouro, vai falando ponto de vida, dados de vida, né? Então, quantos dados você tem de vida, quantos monstros, porque isso afeta ali na questão de magias ou alguns efeitos fazerem ali efeito em você ou não. A jogada de ataque, que envolve o taco, né? Que às vezes para quem não está acostumado é complicado, mas o que vai explicando é bem simples, né? Só você relacionar o seu taco ali, né? Quanto você tira o CA do adversário, né? Você soma a jogada com o CA e tem que dar igual ou maior o seu taco, né? Então é simples. Jogada de proteção, né? Jogada de proteção que é como se fossem salvaguardas, mas elas têm uma numeração baseada na classe, né? E não no seu atributo. Então ela tem numerações fixas que podem mudar ali a porcentagem por algumas questões, mas é isso. O CA, que é decrescente, né? O CA, que é a classe de armadura, né? Mas aqui também traz traz opções também, se quiser mudar. Fala do movimento, porque o movimento é importante, né? Quanto mais tempo você demora, mais risco você corre, né? Então, para esse tipo de jogo, isso é muito importante.
e está relacionado ao seu peso, né? Por quê? Porque se o foco é pegar dinheiro, com moedas de ouro você fica mais pesado, mais lento, ao mesmo tempo que você precisa de itens para te facilitar, já que você não tem superpoderes, né? Você precisa de um equipamento, mas você tem que escolher, né? O que você vai carregar, equipamento, vai ter espaço para o tesouro. Aí vai falando das habilidades das classes, né? Que alguns personagens ali têm algumas habilidades ali, né? Que ajudam em algumas coisas. Aí vai falando aqui da criação de personagem, de rolar os dados, 3D6 em ordem, né? Traz outras opções. Aí começa a fazer tudo direitinho, né? Então é bem bacana, né? Aí vai falando aqui, ó, explicando as classes, né? Que é a que eu falei para vocês: anão, clérigo, elfo, guerreiro, halfling, ladrão e usuário de magia. Vai explicando sobre a experiência, os equipamentos, que são uma parte muito importante, porque você precisa deles para te ajudar, para te facilitar a conseguir fazer as coisas, a ficar vivo. Vai falando ali de montaria, de contratar o ajudante. Os ajudantes são importantes, afinal você não é um super-herói, você precisa de pessoas para te ajudar, né? E às vezes até para morrer por você. Ó, vai saber. E as fortalezas, né? Quando você está num nível ali mais elevado, você trabalhar com essa ideia, né? De que você não é mais um vagabundo pobre, mas é um vagabundo rico, um patife com dinheiro ali para ter alguma proteção, algum luxo, né? Poder ali ter uma base para descansar. Questão da magia, né? Vai explicando, né? O mago tem poucas magias, ele é fraco, ele começa só com uma magia por dia, mas ele pode ser muito decisivo, né? A magia dele pode salvar o dia. Então vai trazendo essa ideia, a ideia do grimório, né? De pesquisar magia. Aí traz a lista de feitiços, né? O elfo também tem feitiço. Vai falando do clérigo, né? O clérigo tem espantar mortos vivos, tem os feitiços dele. Ele só vai ter o feitiço no segundo nível. Aqui vai trazendo a listagem dos feitiços de usuário de magia, né? Aí, ó, traz o aventurando-se. Então essas regras para você estar indo ali para a aventura, para o ermo, para a masmorra, né? Então organizar um grupo, tempo, peso e movimento. Então isso aí que eu falei, importância do tempo, perder tempo, gastar tempo. O tempo é risco, né? Porque você está em lugares perigosos e quanto tempo você mais fica, mais pode aparecer perigos, né? O peso, né? A importância ali do peso que te faz ir mais lento, e você tem um limite e você quer carregar tesouro, né? Isso é importante. O teste de atributo. Então, assim, o teste de atributo, ele é algo muito discutido, né? Na cena OSR, se usa, não usa, se fica resolvendo com as outras ferramentas e com a descrição da ficção, né? O relato, tentar. Então, o teste de atributo, seja o teste de atributo mesmo que aqui é o tirar abaixo ou igual, né? Não é como o moderno que você tem um CD ali, né? Um número de desafio, mas é tirar abaixo do seu próprio atributo, ou igual, abaixo ou igual. Mas às vezes a pessoa opta por jogar um D6, dar uma porcentagem ali e coisa e tal, mas qual a grande questão? É o teste, né? Será que o teste ele é realmente a primeira opção, ou será que ele é uma opção, ou será que é melhor tentar resolver só pela ficção e aí, quando tiver uma dúvida, fazer
apelar para uma pequena rolagem. Qual é a ideia disso? A ideia é que o jogador esteja buscando coisas na cena, na ficção, né? Tirar vantagens da cena, arrumar coisas, arrumar soluções, fazer preparações, fazer desenrolos e para tentar resolver aquele problema, não tentar resolver com teste, né? Ou quando não tiver jeito, fazer o teste. Então tem essa discussão na cena old school, na comunidade, mas aqui vai explicando, né? Tirar menor ou igual, que você pode colocar modificadores devido à dificuldade, e aí vai trazendo essa questão do enquanto o 1 deve ser um sucesso automático e o 20 deve ser tratado como uma falha. Claro que no ataque é o contrário, né? Mas então vai trazendo tudo bem explicadinho, aí traz a questão de dano, cura e morte. Então, algumas coisas, alguns mestres modificam, ajeitam, dão seu jeito, dão algumas soluções, né? Pegam também de outros jogos, outros retroclones, ou criam alguma coisa e vai juntando cada mesa, criando ali o seu conjunto. E aqui vai falando da morte, né? Quer dizer, chegou a 0 ou menos, morreu. Não tem o caô, faz outra ficha. Mas claro, o personagem é descartável? Não. Você quer manter ele vivo, mas não é fácil. E depois que ele morre, fica você, jogador, e o jogador guarda a experiência de vida desse personagem para ser ali os rumores e aquilo que o outro personagem está sabendo do mundo, né? E avançar ali nos desafios, né? Aí vai falando da cura, né? Que você só recupera ali um D3 quando descansa por dia. Vai falando das jogadas de proteção. Então, as jogadas de proteção, ó, morte, veneno, varinha, paralisia, ataque de sopro, né? Sopro do dragão, feitiços, bastões e cajados. Que aí algumas você usa como se fosse algo relacionado à Constituição, à magia, né? Ali essa coisa da paralisia, o sopro que pode ser entendido como de destreza, né? O cachorro tá com tosse, que filho. Descansa, pronto, tá dodói. Feitiços e bastões, né? Ligado ali por feitiços nocivos e tudo. E é isso, né? Jogar de produção que você tem que jogar, tirar maior ali, e ela é determinada pela classe, né? É isso, vai falando aqui. Vamos voltar aqui, ó, para ir mais rápido. O que mais a gente tem aqui? Então a gente tem mestrando aventura, né? Então dica para os mestres, qual é o papel do mestre, como lidar com os jogadores, os monstros, projetando a masmorra, projetando os erros, projetando uma cidade, premiando XP. Então vai dando ali muitas orientações úteis para o mestre, né? Não é que seja uma cartilha que ele tenha que seguir, mas que é algo que ele tem ali para se inspirar. Olha os desenhos que maneiro da galera, ó. Só o desenho maneiro, né? Não mostrar os monstros aqui. Mas vai trazendo essa orientação, né? Pra galera aqui. Aqui, ó, projetando masmorra, ó. Tá vendo? Aí vai escolher umas opções, ó. Você pode sortear qual tipo de masmorra, você escolher os monstros, mapear, fazer níveis, vai orientando tudo. Assim também em relação aos ermos também, né? Vai explicando sobre o cenário, né? Todas essas questões aqui, né? Projetando uma cidade. Então, como premiar ali com XP, né? Falando dos monstros, XP base, coisa e tal. Muito bacana, né? Então, um jogo completo, descrições dos monstros. Ó,
muito bem descritozinho, todas essas características, né? A classe de armadura, dado de vida, quantidade de ataque, né? O taco aqui, que é a base de ataque, movimentação, né? Fala aqui, ó, dano voando, né? Aqui o alinhamento caótico, aqui a jogada de jogada ali de esqueci, peraí. Aí vai explicando aqui, número de encontro, né? A jogada de moral, vai falando aqui qual é a moral, né? É isso, vai explicando tudo direitinho, trazendo ali dos monstros, né? Olha o desenho do Yuri aqui, do bandido aqui, do bandoleiro aqui, que bacana. Vários desenhos aí dos colegas, alguns do Castilho, outros de outra galera. Maneiro, muitos nacionais, né? Vai sendo ali, vão aparecendo. Mó barato, né? Eu também fiz. Então, esses desenhos aqui super bacana que ajudam a compor, né? E aí vai seguindo tabelas de encontro, então algo muito importante para o old school, né? Você ter as tabelas de encontro, né? Falando aqui, ó, né? 216, cadê? 216. Muito bem. Aqui, ó, os encontros, né? Para ermos, para deserto, né? Floresta, tem para as masmorras. Então isso é muito importante, os encontros aleatórios. Então é aquele jogo que te estimula enquanto mestre realmente está jogando e não contando a sua história, né? Por isso a importância das tabelas, de sortear, aleatoriedade para o mestre também, né? Ele não saber o que vai acontecer, né? A decisão que vai acontecer ali aparecer em jogo. Então vai falando, encontros com os personagens não jogadores, tesouro, né? Falando, itens mágicos, né? Espadas, aí traz um índice, as tabelas, índice de feitiço, todas essas coisas aí. Então um jogo completo, né? Monstros, tesouros, né? Itens, ferramentas ali para você usar, não só para o seu personagem tá ali, né, e resolver com a ficha, mas ferramentas para você conseguir ali manter a ficção, né, e te ajudar com isso, e também para exploração ali da masmorra, do ermo, para cidade. Então, regras para fazer isso de um jeito muito fluido, né? Um jogo muito agradável, um jogo ali com um desafio, onde o jogador não se sente só apertando um botão que resolve problemas, né? Então é muito bom. Tem aqui um agradecimento especial, né? Que é ali para os revisores e tudo mais. E é isso, né, galera? Aqui está apresentado aqui o Old School Essentials, umas ilustrações bem legais também, né? Então esse jogo para você que quer ali fazer um jogo rasteiro, né? Um jogo que te leva ali a tentar tomar decisões para resolver os desafios. Você ter que fazer ali administração de recursos em jogo, não recursos de poderes, né? Mas recursos de coisas, artefatos, né? Itens em jogo. Então é isso. Quem curtiu essa ideia pode procurar o jogo aí. Tem um Fast Play
gratuito, você consegue, PDF. Então é isso, vale a pena experimentar. Eu gosto muito, né? E fiquei muito feliz aí esse livro ter chegado até a mim, né? Foi realmente uma alegria. Então, até a próxima, galera. Tamo junto aí. Qualquer coisa, me procura. Bora jogar. Tamo junto.